Fala pessoal do Sexto Vidro, tudo bem com vocês? Olha só, hoje nós visitamos mais um aquarista para poder mostrar as técnicas aplicadas. Tá vendo esse aquário aqui atrás? Lógico que não, né? Esse cabeção na frente, mas é claro que você já vai reconhecer esse aquário. Sabe por quê? Você já viu esse aquário em vários grupos de aquarismo, em vários grupos de WhatsApp, essas coisas que a gente gosta, né? O pessoal acha que WhatsApp é só treta, né? Não, tem gente que entende. E por falar em gente que entende, nós vamos conversar hoje com o dono desse aquário aqui. Eu quase derrubei. O que eu derrubei aqui? O que caiu? Perdi a noção dele aqui, isso que vai pra vir de cacetada. Que susto, caralho. Eu joguei água fora. Fala pessoal, estamos aqui. E esse aqui é o Alisson Gama ou Alisson Bispo? Alisson Bispo da Gama. Ou pode ser Alisson Gama também. Que já tá famoso. Sim, com certeza. Você tá famoso. Não. Tá, porque você é de Goiânia, eu fui conhecer você em grupos de São Paulo, grupos de Rio de Janeiro, do Brasil inteiro. Essa criaturinha aqui apareceu. Sim. A gente tenta divulgar um pouco mais o trabalho, né, para outros estados também, para a gente poder estar divulgando mais sobre o aquarismo, né, para o pessoal estar conhecendo mais sobre o trabalho do que é o aquário plantado, né, de como ter, de como a gente tem que manter, né, de como a gente tem que iniciar da forma mais fácil, da forma mais difícil, mas o conselho que eu dou é sempre iniciar o aquário da forma mais fácil. Aqui a gente já está numa forma mais avançada, mas foi muito difícil, né, chegar até esse nível aqui. Foi muito estudo, muita pesquisa, muitas dicas também de outros aquaristas, que sempre é muito válido a gente estar pegando essas dicas para poder aplicar dentro dos nossos aquários. Então muita gente pergunta assim, mas como você faz para poder manter esse aquário bonito dessa forma? Eu falo que é muita dedicação, né? A gente sempre tem que ter muita dedicação no que a gente faz e também tem que gostar do que você está fazendo. Se você não gostar do que você faz, você não vai ter nenhum resultado desse. Como você caiu no aquarismo? Então, o aquarismo eu caí, eu estava procurando algo para poder comprar no Marketplace, eu não me recordo hoje o que era, e lá eu presenciei um aquário. Eu sempre gostei de aquário quando era pequeno, tive betas, né, aqueles peixes que a gente pegava no cordinho, lambari, o próprio guppy, né, que a gente usava, colocava dentro de bacias enormes ali, colocava algumas plantas aquáticas ali. E ia mantendo, não conhecia nada de bola. Tinha uma loja aqui em Goiânia que chamava, eu até esqueci o nome hoje ela não existe mais. E eu ia lá e via aquele tanto de peixe colorido, sempre gostei. Trazia uns pra casa, sempre morria, porque não tinha filtragem, não tinha nada, não conhecia sobre, né? E aí foi assim, desde pequeno eu já gostava. Aí depois que eu entrei que eu fui comprar algo no Marketplace lá, eu vi um aquário à venda, e era um aquário, propositalmente era um plantado também, e eu olhei e falei assim, rapaz, nossa, que aquário bonito, essas plantas são de verdade? E aí eu comecei a pesquisar, entrei no YouTube, comecei a ver vídeos relacionados a isso, e aí eu vi que tinha muito tipo de aquário plantado, eu falei assim, eu quero ter um desse. E aí comecei a pesquisar para poder comprar um. Aí eu comprei um aquário de 70 litros. Comecei com um aquário pequeno de 70 litros. Que é um tamanho bom. Mas a gente não começa com 70 litros. E você acaba começando com um aquário menor. E aí, só que eu queria montar ele plantado, não queria só com peixes. A intenção era plantado com algumas rochas. E aí eu fiz um layout mais ou menos ali, não sabia, não conhecia nada, pesquisei muito pouco sobre. E aí coloquei algumas rochinhas ali, coloquei a lódia, que são as plantas que todo mundo começa, lódia, varisnéia, rabo de raposa. Sempre. E espalhei pelo aquário inteiro, sabe? Não ciclei o aquário, já fui jogando as plantas, não tinha uma iluminação adequada, não tinha fertilização, não tinha CO2. E ele ficou assim, um aquário não tão bonito, mas para um iniciante até que estava legalzinho. Chegou iniciante quase que com patente. Né? Isso. Aí eu conheci um colega que chama Henrique, ele tem até uma loja em Nerópolis de aquarismo, né? Mexe com plantas também, muitas outras coisas. E aí ele falou assim, eu tenho um aquário aqui de 500 litros totais.
Você quer pegar ele? Pega aí, cara. Você quer montar um plantado e tal. Aí eu falei assim, boa ideia, eu acho que eu vou pegar assim. Aí eu já analisei, rapaz, agora eu vou dar, assim, o de 70 litros já cabia bastante planta, mas aí eu olhei e pensei assim, rapaz, um de 1,20 m vai caber mais planta ainda. Então eu falei assim, vou pegar isso aí, vamos lá. Aí eu fui, peguei esse aquário e coloquei o máximo de planta que eu pude, ficou meio assim que bagunçado, assim, na época, era muita planta diferente. Peguei várias espécies diferentes, fui colocando em várias partes do aquário, coloquei peixe, virou um matagal o aquário, até que ficou muito legal. E aí eu fui pesquisando mais sobre, vi que o cilindro de CO2 é muito caro, e aí eu vi que tinha uma solução caseira. Peguei, entrei na internet, comecei a ver como é que fazia CO2 caseiro e acabei fazendo, deu certo. Fiz um difusor caseiro também, tudo caseirão, com bebedouro de fósforo de passarinho, com vela de filtro de barro. E fui tocando o aquário, fazer fotossíntese, fazer tudo. O pessoal ficou até impressionado, né? E aí fui evoluindo. Eu falei assim, eu quero mais, agora eu quero montar um holandês. O holandês é um pouco mais colorido, com plantas mais difundidas, aquelas moitas mais arredondadas. Aquela coisa bem mais colorida, bem mais chamativa, né? Totalmente diferente, porém muito mais difícil de lidar, né? Porque a iluminação tem que ser mais forte, a iluminação sempre foi caseira. Muita gente não acredita mais. Não, peraí. Ele está adiantando, porque a iluminação a gente vai falar agora, porque eu tenho uma história sobre a iluminação desse camarada aqui que eu acho que ninguém conhece. Pontos de observação, então freia na iluminação. Eu vou falar dela depois. Sim. Esse é o famoso The Jump of the Cat, o pulo do gato. Isso, depois eu falo sobre a iluminação. A iluminação é depois, vai ficar na curiosidade aí. Mas então vamos ali. Você começou com 70 litros, isso. Passou para de 1,20 m, qual a litragem total, lembra? Tem 360, né, a caixa dele, mais o SAMP tem 140, 500 litros só tá aí já. Anti-anticloro. Muito anticloro. Porque lá no aquário marinho, quando a gente vê um aquário muito grande, a gente já fala, isso vai tomar um sal. Aí quando é no aquário de água doce, a gente já pensa na quantidade de anticloro. Pessoal, é lógico que nós estamos aqui, apesar dessas duas beldades, beleza pura. Com certeza. Vocês não estão aqui para ver a gente. Nós vamos ver agora o que esse menino criou. Nós vamos saber o que ele tem dentro do aquário. Porque por enquanto vocês não estão vendo nada, né? Que bom. Por enquanto, nós vamos saber o que tem aqui dentro do aquário, como que foi feito, toda a sofrência que ele passou, deve ter sido muita, né, para chegar até isso. Com certeza. Então, pessoal, depois que eu peguei o novo aquário, eu fiz todo o layout novamente, eu tinha foto da montagem antiga e refiz tudo novamente nesse novo aquário, porque o outro, como estava vazando, não tinha o que fazer. E aí eu tive que fazer todo o processo trabalhoso novamente, aí eu aproveitei para fazer alguns ajustes, né, colocar as rochas nos lugares mais estratégicos. E aí eu já fiz os plantios das plantas, né, aqui eu tenho várias espécies de plantas, vários tipos, plantas vermelhas, plantas mais laranjas, um carpete aqui também. Então vamos lá, você entrou na parte das plantas. Para a galera, esse carpete é qual? Esse aqui é o M500 Cuba, um carpete muito bonito, né, que é bem famoso no aquário plantado. Ele tem as folhas bem pequenininhas, né, ele aparenta ter aquele aspecto de campo de futebol. Então aqui nós temos dois tipos de carpete. Na esquerda nós temos o M500 Cubas. De cá... A gente tem o Calitriche. Aqui a gente tem o Calitriche, bem aqui mais atrás, aqui um pouquinho. A gente também tem a Léo Charles Mini, que é um capinzinho que está aqui atrás, para o sul. Que é a grama cabelo, que a grande maioria conhece. É uma planta bem bonita, ela só dá trabalho na hora da poda, que fica aqueles fiapos na superfície da água. Mas é bonito, vale a pena ter. As vermelhas... As vermelhas são a Ludwig Mini e Super Red. São plantas que ficam bem vermelhas de acordo com a iluminação que você tem. Quanto mais forte a iluminação for, mais vermelha ela vai ficando. Fotoperíodo. Fotoperíodo desse aquário eu deixo 7 horas e meia. 7 horas e meia foi o suficiente para esse aquário. É uma coisa que muita gente me pergunta, né? Fala assim, mas quanto tempo é ideal para você deixar de iluminação no aquário plantado? Eu sempre falo, depende. Depende do tipo de planta, depende da altura do aquário, depende da quantidade de planta que você tem dentro do aquário. O mesmo tempo de iluminação para o meu aquário pode não funcionar para um aquário que tem menos plantas. O aquário vai só encher de algas e a pessoa vai ter mais trabalho.
Aqui na frente nós temos... Aqui na frente a gente que tem no tronco aqui é o musgo de Java, aqui esse musguinho aqui que parece um cabelinho. Aí aqui essa aqui que o pessoal gosta bastante, a Hygrophila pinnatifida, ela ainda vai ficar um pouco mais vermelha. Eu podei as que estavam mais vermelhas, mas a tendência é que as folhas fiquem mais avermelhadas. Aqui ela está ainda esverdeada, mas com a intensidade da iluminação ela vai ficar mais avermelhada. Do lado direito... Do lado direito, muita gente também gosta bastante dessa planta que fica entre as rochas, que é a Teranthera zenfolia. É uma planta que ela cresce muito rápido, ela é de média exigência, porém quando ela tem uma iluminação muito forte, ela cresce igual mato. Se eu deixar, ela toma de conta do aquário. Aí aqui essa mais vermelha é a Antennathera zenfolia. Essa mais avermelhadinha, do lado dela tem a Ludividia glandulosa, que é uma planta muito bonita, eu gosto bastante também. E tem as plantas ali de fundo, que são as moitas, né? A primeira aqui da direita para a esquerda é a Ludividia aquata, no meio tem a Ludividia red, na outra vermelha do outro lado é a Ludividia, não, a Rotala HRA, Rotala green, e Rotala green também. Que aqui do lado direito a gente percebe que você ainda manteve um DNA holandês ali, né? Isso, porque como eu sempre gostei, né, do aquário estilo holandês, aquele aquário bem colorido, eu achei bem interessante distribuir essas cores nesse layout aqui. Porque esse layout, nesse estilo aqui de aquapaisagismo, o pessoal costuma colocar plantas mais verdes, né, para aparentar mais a natureza, porque na natureza, ali numa selva, ali num vale, você não costuma ver tantas plantas coloridas assim mescladas, né? Mas são plantas verdes. Mas eu gosto de brincar com essas cores, eu acho que fica bem interessante e dá um impacto visual muito mais bonito no aquário. Alisson, você já mostrou pra gente aí como é que foi a montagem do aquário, falando sobre a flora e a fauna. O que você tem aí dentro? Então, a fauna, de início, era para ser só de camarões neocaridina. Tem bastante aqui dentro. Eles costumam sair mais na parte da noite, onde tem aqui os neocardinas red sherry. Deve ter mais ou menos mais de 100 camarões aqui, embora não pareça que tenha. Como o aquário é bem plantado, eles costumam ficar entre as moitas. Eles costumam ficar escondidos ali, mas já tem fêmeas grávidas, então a reprodução é muito alta aqui dentro. Mas à noite, quando a gente apaga as luzes, eu coloco umas rações de fundo aqui, eles costumam aparecer bem aqui na frente. E aí muita gente falou, nossa, mas você vai colocar só camarão neocaridina aí, poderia colocar um cardume de alguns peixes para ficar mais legal. Aí eu pensei bastante e falei, não, vou colocar, talvez fique legal mesmo. Aí eu comecei com os rodócitos, aqui tem mais ou menos 20, um cardume de 20 rodócitos, né? Parece pouco, mas é porque o aquário é um pouco grande. Eu acho que caberia até mais, mas eu não gosto de saturar o aquário com muito peixe, né? Até porque o aquário plantado ele produz muito alguns minerais, como fosfato e nitrato. Então eu prezo mais pela qualidade da água e da saúde dos peixes também. E aqui também, depois dos rodócitos, depois de mais ou menos uns 20 dias, eu coloquei um cardume de tetraneon. Aqui tem um tetraneon cardinal e esses menorzinhos são o neon verde. Então eles formam um cardume também junto com rodócitos e fica bem legal. Aqui eles estão meio alvoraçados que eles estão achando que eles vão comer agora, mas quando ninguém está perto do aquário, eles formam cardumes muito bonitos, né? Muita gente falou assim, mas você poderia colocar mais, mas foi igual eu falei anteriormente, eu prezo mais pela qualidade da água, porque esse estilo de aquário aqui, muita gente pergunta, como você mantém? Tem uma química por trás de tudo isso aqui. Então, assim, o estudo é muito importante, dicas de outras pessoas também. Porque, assim, o aquarismo, infelizmente, muita gente tenta pegar um atalho, né? Não é bem assim que funciona. Então, aqui eu tenho uma rotina de fertilização, rotina de CO2, o difusor está escondidinho aqui atrás, né? Porque no aquapaisagismo a gente tenta esconder o máximo dos equipamentos. A bomba está aqui bem escondida aqui atrás também, a bomba de 1.000 litros hora, com bastante mídia, ela supre bem a quantidade de litragem desse aquário que é de 140 litros. Então, assim, não é fácil manter um aquário desse, né? Ele requer muitos cuidados, medição de parâmetros, medição de temperatura. Eu tenho aqui peixes de fauna amazônica. E peixes de fauna amazônica, eles gostam de água um pouquinho mais quente, né? Só que planta, ela não gosta de água quente, ela gosta de água um pouquinho mais fria. Então você tem que mesclar os dois para que fique bom tanto para a planta como para o peixe.
Então, pessoal, a temperatura aqui em Goiânia, a temperatura é muito quente. Eu não uso termostato, eu nunca usei termostato nos meus aquários, por conta da temperatura em Goiânia ser muito alta. Mesmo em tempos frios, o aquário, o máximo que ele baixa, a maior temperatura que eu tive nesse aquário foi 25 graus, não baixa mais do que isso. Eu já usei cooler numa época para poder tentar baixar a temperatura, não funcionou. E a temperatura é um dos maiores problemas que eu tenho em manter nesse aquário. Então eu estou sempre fazendo reposições com água um pouco mais fria, né? Para eu pegar um pouquinho de água da geladeira e jogo aqui. E por conta da temperatura alta. Outra coisa, o grande problema de um aquário desse, de você manter um aquário desse, é a questão das algas. Porque a iluminação de um aquário desse tem que ser muito forte. Por que ela tem que ser forte? Porque tem plantas exigentes, principalmente o carpete. Eles exigem uma iluminação extremamente intensa para que as plantas fiquem dessa cor, né, bem vermelhinha, e a qualidade também das cores das plantas. Então, sem iluminação forte, esse tipo de aquário não vai para frente com as plantas mais difíceis. Então, só que com a iluminação forte, o que pode acontecer? As temidas algas que todos têm dentro do aquário plantado. E por isso que você tem que ter um controle muito grande a respeito de nitrato, fosfato, potássio, ferro e micronutrientes. Então é um pouquinho chato de fazer a fertilização num aquário desse, porque muita gente me pergunta isso também. Mas como é que você faz a fertilização nesse aquário? Eu quero fazer igual o meu. Eu falei, eu pego e explico. Não, a fertilização desse aquário é completamente diferente de aquários normais. De aquários normais que eu falo assim, de um aquário mais fácil. Porque a fertilização desse aquário ele é muito mais alta do que um aquário que o pessoal chama de low-tech, que é um aquário com baixa demanda. Porque esse tipo de planta aqui desse layout consome muito nutriente, consome muito mesmo. Então aquela dose do fabricante recomendada eu não utilizo, eu uso mais do que o dobro daquela dose recomendada. Porque o consumo de nutrientes desse plantado aqui ela é muito alto. Então, pessoal, a filtragem desse aquário é uma bomba interna de 1000 litros hora. Vou botar aqui atrás, eu deixo ela escondida aqui atrás das plantas para evitar que ela apareça. Então ela tem bastante mídia, né? Ela tem 3 gavetas com mídia e perlon dentro. E ela tem 1000 litros hora. O aquário tem 140 litros, né? Então tem filtragem sobrando. Tanto é que vocês podem ver na aparência da água, tá bem cristalina, então é uma bomba que assim, o pessoal não gosta muito de usar, né, em aquários como esses, por conta da agitação que ela faz, mas aqui ela tem regulagem, eu acabei fazendo o ajuste para poder ficar de acordo com o que o aquário precisa, porque se eu colocar a potência máxima dela, ela acabaria arrancando as plantas soprava tudo. Fertilização. A fertilização, eu uso aqui a fertilização da Basiflora, eu uso a fertilização de macros e micros, eu uso a fertilização toda separada desse aquário. Mas por que eu uso separado? Porque o aquário ele já me produz nitrato e fosfato naturalmente através das fezes dos peixes, ração e matéria orgânica das plantas. Então no dia que eu preciso do fosfato, eu vou dosar só o fosfato. E o nitrato, por exemplo, se ele já estiver alto através dos testes, eu não doso o nitrato, eu vou dosar só o fosfato naquele dia. Porque se eu dosar um NPK, por exemplo, que já vem tudo junto, e eu vou aumentar mais os níveis de nitrato dentro do aquário e, consequentemente, vai acabar sobrando e as algas vão acabar se aproveitando disso. Beleza. E olha só, pessoal, o aquário não tem o que dizer, né? Não tem o que falar sobre um aquário desse, a não ser análises extremamente positivas. Agora tem um detalhe, Alisson, eu já cansei de acompanhar nos grupos, os curiosos perguntam, todo mundo quer saber o que você fez com essa luz. Então, a iluminação aqui ela é totalmente caseira, tá, pessoal? É uma coisa que o pessoal mais me pergunta. Às vezes nas fotos e nos vídeos eu costumo cortar a foto para não mostrar a luminária, mas muitas fotos ali dentro do Instagram, dentro dos grupos, eu costumo mostrar. E muita gente até me perguntou, já dei conselhos para várias pessoas para poderem fazer também. Não vou mostrar não, menino. Deixa o pessoal... Não, vou mostrar. Porque eu vejo o pessoal pedindo para saber. Pode abrir, vamos mostrar. Isso, então. Não vamos ser tão ruins. Então, pessoal, a iluminação aqui ela é toda caseira, feita com lâmpadas de bulbo LED. Aqui são 8 lâmpadas de 20 watts. E eu tenho uma barra de LED, dessas compradas em ferragista mesmo, de 30 watts, se não me engano.
A estrutura foi feita toda em cano de PVC, para poder estruturar aqui no aquário. É bem simples de fazer, a fiação é bem baratinha, as lâmpadas são bem baratas também. Para quem está querendo começar, vale muito a pena pelo gasto, né? A gente sabe que hoje as luminárias no mercado são caras, não estou desmerecendo as luminárias mais caras, é claro, mas para quem não tem condições e às vezes desiste de ter um aquário plantado, tá aqui o resultado. E aqui eu só pintei, né, com spray aqui de preto. E ficou legal. Essa parte de cima aqui, eu usei um forro de PVC, ele é um forro móvel. Só pintei de preto também para poder esconder aqui as lâmpadas e ficar mais aparentável. Mas o que toca esse aquário é somente essa iluminação, nada mais do que isso. Pessoal, agora vem o melhor, porque tudo isso aqui começou com a iluminação caseira. Tudo com caseira. Agora dá a notícia, porque agora o nosso brother aqui tem patrocínio, né? Isso. Vamos fazer um merchan, né? Porque a gente fica feliz quando as grandes empresas, as distribuidoras, os fabricantes veem iniciativas como essa e se manifestam. Vocês não sabem o quanto vocês ajudam o hobby. Que luminária que vai vir para cá? Vai vir uma luminária da Smart LED de 19.500 lumens. Uma luminária totalmente feita para esse estilo de aquário. Então, assim, se o aquário já está bonito agora, com essa luminária, com certeza, aí nas próximas filmagens, aí, nos próximos dias que eu fizer vídeos e postagens no Instagram, vocês já vão ver uma diferença muito grande, porque a tecnologia vai ser mais bem aplicada o estilo desse aquário. A iluminação vai ser própria para que eu possa ter umas plantas mais bonitas, mais coloridas. O pessoal da Smart LED acabou de falar comigo e disse que depois dessa publicação e essa propaganda que você fez, vão vir duas para você. Vai vir duas luminárias. Vai vir duas luminárias aí. Aí o pessoal, hein? Tá vendo como é que é? Beleza. E agora tem aquele toque especial que o nosso amigo vai ser patrocinado com a luminária aí top. É boa? Ótimo, excelente. Uma luminária que vai me atender bem, bastante lume, bem colorida, vai destacar a coloração dos peixes, então vai ajudar demais. Vai virar outro aquário. Então vocês vão ver como é que vai ficar aí. Ou seja, então nós temos dois motivos para voltar aqui. Sabe por quê, pessoal? Bem ali, ó. Ali naquele cantinho, tá nascendo um outro aquário. Isso, tem um novo projetinho ali que já está sendo feito, um aquário bem maior do que esse. E na mesma pegada também desse aqui. Então a gente vai ter que voltar aqui para ver esse aqui com a luminária da Smart LED. E depois ver o outro projeto que está nascendo ali. Pessoal, se nós formos ficar aqui mostrando todo o aquário do Alisson, vai levar bastante tempo. Bastante. Tem muito. Então nós vamos fazer o seguinte: satisfeitos? Não, se não tiver, depois não, porque o Alisson vai voltar. Nós temos o resultado da nova luminária que vai vir para cá e nós temos ainda mais um projeto para apresentar ali. Mas mesmo assim, valeu demais por vocês estarem aqui. Gostaram do aquário do Alisson? Já deixa aí o seu joinha, já deixa o seu comentário. Se quiser, já pode perguntar para ele lá que ele vai responder, tirar a dúvida de vocês. Além de aquarista, vai ser o nosso tutor ali. Então, quem quer saber alguma dica sobre... Ele não ofereceu, não. Eu que estou oferecendo ele, viu? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, já pode chamar nos comentários que o Alisson vai responder lá. Alisson, mais alguma coisa especial que talvez estejamos deixando passar? Quer passar alguma dica? O que está faltando aí que você quer falar? Abre o coração. Então, uma dica que eu passo para quem quer chegar num nível de aquário como esse, continue com plantas mais fáceis, que são o que o pessoal chama de low-tech, que são plantas com o metabolismo mais lento do que essas plantas. Algumas até não dependem de CO2 de cilindro, né? O próprio CO2 que é eliminado através da respiração dos peixes, suprem ela. É claro, se você tiver condições de colocar um CO2, elas vão ficar mais bonitas, mas para quem está querendo começar, para quem está querendo ter um aquário bonito, um aquário simples, mas porém bonito, tem muita planta aí, tem muita planta low-tech que você pode começar e vai ficar um aquário muito bonito também, com exigência menor. E com o tempo vocês vão fazendo igual eu fiz, vai estudando, vai se dedicando, vai pesquisando, e aí vocês vão evoluindo, mas sempre lembre-se, comece mais ali da parte mais simples, para depois vocês chegarem até um nível mais avançado, que é sucesso total. Precisar de ajuda aí também, a gente está aí sempre à disposição para ajudar. É isso aí, pessoal, então, valeu! Valeu, obrigado, viu? Tamo junto e vamos voltar. Vamos voltar para poder apresentar aí mais novidades para vocês. Valeu!